uma alta de mais de 12% no volume de vendas de medicamentos. Esse foi o resultado divulgado pela Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias, com base nos 4 primeiros meses deste ano. Um percentual que em cifras representa 8 bilhões 760 milhões de reais. Deste total, mais de 1 bilhão de reais corresponde à venda de medicamentos genéricos. Mas você sabe qual a diferença entre um medicamento referência e um genérico? Acho que é a mesma coisa, né? Não tenho ideia. Eu acredito que os dois são iguais, não há diferença. Eu acho que o preço, né? A diferença é nenhuma, né? Porque a base é a mesma. Eu acredito que a diferença é o preço. O original você paga uma patente também pelo direito autoral do nome do remédio. E o genérico você tem um custo mais reduzido. Bom, o genérico tem mais ou menos a mesma composição, pelo menos a matéria-prima básica, né, do oficial. Essa seria a diferença. O medicamento de referência é um medicamento que ele é patenteado, que é feita uma pesquisa, uma descoberta e ele acaba sendo patenteado. Passou da patente, ele já pode virar um medicamento genérico. Para que possa ser um medicamento genérico, ele tem que passar por 2 testes, que seria o teste de equivalência e biodisponibilidade. Passando esses testes, ele vira um medicamento genérico. Podemos dizer então que o valor é apenas uma das principais diferenças entre um e outro. Mas será que o consumidor, ao chegar na drogaria, realmente lembra disso? Qual a primeira pergunta que a senhora faz para o balconista? Eu pergunto se tem o genérico, que é mais barato, né? Tem genérico? Tem o genérico. O valor do genérico, que sempre é mais barato. Mas e se o farmacêutico te oferecer um medicamento similar? Você sabe qual a diferença entre um referência, um similar e um genérico? Sim, o similar, ele necessariamente não tem a mesma composição, né? Ele é só similar, ele serve para a mesma função, né? No caso, uma distensão. Existe o remédio similar, que é parecido, mas não tem a composição do genérico. Assim, os medicamentos referência, então, a gente pode dizer que eles são mais caros do que os genéricos, porque todo o trabalho de pesquisa, de desenvolvimento da fórmula, tudo isso é o laboratório do medicamento referência quem faz. Por isso que o genérico talvez fique mais barato. Sim, né? Como é um medicamento referência, como fez toda a pesquisa, teve gastos, tudo, ele acaba sendo mais caro mesmo, né? Genérico e medicamento referência não há diferença. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É o nosso encontro de todo final de noite, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, participe, sugira, você pode acessar nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. E hoje eu recebo nos nossos estúdios, com muito prazer, a doutora Luciana Camperlingo, farmacêutica. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada a você, Denis. E hoje nós iremos falar sobre um tema que afeta o seu dia a dia. Quem nunca precisou, quem nunca teve que conviver com algum medicamento? Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a indústria farmacêutica, uma indústria que movimenta cerca de 28 bilhões de reais por ano só no Brasil. Doutora, a indústria farmacêutica no Brasil, qual o referencial dela perante as outras indústrias do mundo? A indústria farmacêutica hoje, os grandes laboratórios que estão no resto do mundo estão no Brasil, a produção de remédios acompanha a produção mundial. Como o Brasil se posiciona nessa área? Hoje, Denis, o Brasil está no ranking de 9º lugar no ranking mundial do mercado farmacêutico. E esse mercado tende a crescer, tende a se expandir constantemente, devido a tanta demanda que existe dos consumidores de medicamentos, né? E no Brasil, as indústrias nacionais movimentam mais os similares e os genéricos, enquanto que as multinacionais elas se sobrepõem
as nacionais, com os medicamentos de referência. Então, doutora, similares, genéricos, medicamentos de referência. Isso teve uma grande discussão um tempo atrás, envolveu-se projetos, leis, debates, e se chegou à produção do material genérico. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador, de uma forma bem abrangente, qual a diferença ou qual a vantagem que se tem do genérico ou do medicamento de referência. Todo medicamento de referência praticamente tem um genérico? Nem todo medicamento de referência tem um genérico. Por quê? Porque para se ter o genérico, é preciso que esteja terminada a patente do medicamento de referência. A patente costuma ser de 20 anos. Então, o de referência, a empresa teve todo o trabalho de pesquisa científica para comprovar a ação daquele fármaco, né, para a cura daquela determinada doença. E quando terminou a patente, patenteou aquele produto, e quando terminou a patente, depois de 20 anos, entra o medicamento genérico, que já se utilizou dos estudos do de referência. Então, Quer dizer, ele pode, o medicamento de referência, ele tem o direito de usufruir durante 20 anos desse medicamento, dos rendimentos, né, desse medicamento. Sim, com exclusividade. Para cobrir os gastos de pesquisa, laboratório que ele tem. Depois dos 20 anos, ele perde esse direito de exclusividade. Isso. E começa a ser feito o remédio genérico, que se fala aqui no Brasil. Aí o genérico entra com toda a semelhança, ele é idêntico àquele medicamento de referência. Então, nem todos os medicamentos genéricos, não existe todos os medicamentos genéricos tendo o de referência como... Está em função desse prazo de 20 anos. Está em função desse prazo. Agora, em 2016, deve vencer mais outras tantas patentes. E aí, provavelmente, vão surgir outros tantos medicamentos genéricos no mercado brasileiro. E nos outros países, como se trata esse remédio genérico? Também existe o remédio genérico em outros países? É só no Brasil ou em outros países menos envolvidos, mais envolvidos também tem? Não, em outros países também tem o medicamento genérico, tem o similar, né? Mas no Brasil no Brasil pegou muito bem o genérico, justamente porque ele custa 35% a menos do medicamento de referência, né? E os médicos hoje em dia estão já até nas suas receitas uma maneira de incentivar a opção do consumidor pelo genérico, colocando o nome do princípio ativo nas receitas. Então, não existe aquele problema, como muitos falam, olha, mas remédio genérico, pode ser que não tenha o mesmo efeito. Não tem nada a ver isso daí. Não tem nada a ver isso. O medicamento genérico, ele é totalmente idêntico em sua dosagem, na forma farmacêutica, na ação do medicamento, na biodisponibilidade. Ele é idêntico ao referência. Uma coisa que eu notei, a minha filha, a minha esposa, fizeram uso há algum tempo do remédio, o de referência e o do genérico. Porque eu notei que logo no começo o genérico era assim muito mais barato que o de referência, mas muito, menos da metade do preço do de referência. Com o passar do tempo, eu comecei a notar que na própria farmácia, às vezes a pessoa que atendia falava, olha, tem esse aqui o genérico e tem esse daqui que é o de referência. E era uma diferença muito pequena, era menos de 10% do valor. Por que aconteceu isso daí com o passar do tempo? O que aconteceu é que existem indústrias que produzem o de referência e também produzem o genérico. Produzem os dois, então. Produzem os dois. As indústrias começaram também, mesmo multinacionais, produzirem o genérico, porque começou a se expandir muito o genérico, né? E aí começou a concorrência, muita concorrência acaba aumentando o preço, né? E doutora, sobre um problema que ainda aflige o Brasil, e pelo que me consta é um problema mundial,
a história do remédio falsificado. E, às vezes, remédios assim para doenças graves, terminais. Como se poderia ter um controle maior? Quem poderia agir? Se é só a lei ou se existe uma outra fiscalização para se tentar coibir esse crime que é a falsificação de remédio? Nós tivemos um caso aí recentemente de um senhor com câncer de próstata que inclusive veio a falecer em função de ter tomado o remédio falsificado por alguns meses, depois se descobriu que era farinha o remédio e não era o remédio para tratar o câncer de próstata. Como é que a senhora acha que nós, brasileiros, autoridades, o povo poderia surgir algum fato para inibir essa prática criminosa? Bom, as autoridades sempre tentam conscientizar as pessoas, né? Até o Conselho Regional de Farmácia sempre faz políticas de conscientização da população, né? Sobre mesmo a falsificação, porque infelizmente ela existe, né? O que eu aconselho é que as pessoas sempre possam observar, porque se compra na embalagem secundária, na caixa. Às vezes a falsificação está na validade do produto, né? A falsificação está em alguns dizeres na embalagem do produto, né? Ou se o produto não está lacrado. Geralmente o produto que não é falsificado vem com aquela tarja de segurança. Uhum. É um selo tipo um selo de segurança, né? Que você pode riscar e ter a garantia de que o medicamento é original da fábrica e não falsificado. Geralmente nos grandes estabelecimentos comerciais não existe essa comercialização de medicamentos falsificados. É difícil existir nas grandes redes de drogarias. O que a gente nota pela internet é que existe um maior número de fatos, né, de ocorrências, inclusive policiais. Quando a pessoa vai lá e reclama, mas como é que você comprou esse remédio? Onde é que você achou esse remédio? Eu acessei a internet e de repente me mandavam pelo correio e eu recebi em casa e tomei. As grandes redes ou as farmácias, estabelecimentos comerciais abertos ao público, para comercializarem pela internet, elas geralmente têm um cadastro na vigilância sanitária. Então, se você comercializar, você comprar um produto pela internet de uma drogaria cadastrada, não vai acontecer isso. Mas os falsificadores não têm isso, eles vendem diretamente sem ter um estabelecimento comercial regularizado. Aí que é o problema, não se deve comprar medicamento. Que aí é até mais difícil, até na atividade policial, se localizar a pessoa, né? Porque às vezes é um site que ele montou para aquilo, sumiu, o provedor é fora do país, não tem como se localizar. Sim, e a pessoa não é mais encontrada. Depois que ele consegue vender, ele tira o site do ar e some e nunca mais ele é encontrado. Muitas vezes. E nesses sites também, doutora, além dos remédios falsificados, muitas vezes a gente vê medicamentos que são proibidos no Brasil e que são vendidos livremente através dos sites, né? Sim, tem muitos medicamentos proibidos no Brasil e que, por exemplo, nos Estados Unidos não são proibidos, ou algumas associações medicamentosas que nos Estados Unidos não é proibido, no Brasil é proibido, né? E pelo site muitas vezes se consegue comercializar isso. Doutora, os remédios controlados. Há um tempo atrás houve uma grande discussão sobre os antibióticos, né? E anti-inflamatórios, eu creio também, que era uma venda que era feita sem receita nas farmácias, aí passou a ter receita. Até que ponto isso beneficia o tratamento? Os médicos dizem que é essencial isso para um controle, para não ter automedicação, mas está funcionando isso no Brasil? Realmente estão cumprindo essa lei? Sim, realmente estão cumprindo essa lei. Hoje você só consegue comprar antibióticos mediante a receita médica, justamente para impedir que o uso abusivo do antibiótico, né, que realmente
não se pode fazer uso abusivo de antibiótico devido às bactérias se desenvolverem e muito rapidamente. Então, realmente é necessário esse controle, porque muitas vezes a automedicação, você vai lá e você quer um antibiótico, porque vai resolver rápido o seu problema, e às vezes você nem precisa de antibiótico. Se a infecção é por um vírus, você não vai precisar de antibiótico. O antibiótico não vai ter efeito, ele só vai agir em bactéria. Então o médico está fortalecendo, né? Está fortalecendo. A bactéria mais resistente, e vai cada vez mais ficando forte. cada vez mais resistente. Chega uma hora que você não tem antibiótico para você tomar, porque você já passou por vários e as bactérias estão resistentes. Às vezes a sua infecção é por um vírus. Então eu acho válido o médico avaliar realmente para saber a sua necessidade. É porque tem muito aquela história, né? A pessoa fala, mas eu viajei para o exterior e esse remédio eu comprava no supermercado. E aqui no Brasil eu tenho que ir numa farmácia com receita. Mas também tem a contrapartida, né? Tem remédios que aqui no Brasil se comercializa livremente e lá no exterior são proibidos. Você tem que ter uma receita específica para aquilo. Qual é esse critério, doutora? Como é que uma autoridade... sempre me causou curiosidade isso. Como é que uma autoridade médica brasileira chega num ponto que fala, olha, tal medicamento é só com prescrição médica, a receita tem que ficar retida, etc, etc. E, de repente, em um outro país, esse medicamento é vendido livremente. Agora, no outro país, um medicamento que aqui é vendido, que é livre, lá, não, aqui você precisa de uma receita. Como é feita essa dosagem, esse critério? Geralmente, a Anvisa, aqui no Brasil, procura se equiparar ao FDA, nos Estados Unidos. Né? Os dois, mais ou menos, andam equiparados. Porém, essa diferenciação, quando tem, geralmente devido a tantos casos que ocorrem de reações adversas de alguns medicamentos, que talvez ocorram algumas reações adversas com mais frequência aqui no Brasil que nos Estados Unidos, ou ao contrário. Então, aí eles vão adaptando as leis conforme as ocorrências que podem acontecer em cada país. É feita uma pesquisa, os médicos devem colaborar com isso e se chega à conclusão, bom, esse daqui precisa ser controlado. Sim. E doutor, o medicamento que causa dependência, a gente escuta às vezes até de celebridades, teve o caso do Michael Jackson, que recentemente completou 4 anos, né, da morte dele, que se fala muito do uso excessivo de analgésicos, etc. Qual é o cuidado que a pessoa deve tomar, mesmo tendo um acompanhamento médico, para a utilização do medicamento, que é uma linha muito tênue, né, entre o medicamento e a dependência do medicamento? Qual o cuidado, qual o sintoma, o alerta que a pessoa tem que ter quando o medicamento pode estar causando uma dependência? O medicamento controlado, justamente o próprio nome diz controlado, porque ele deve ser de uso controlado. Então, o médico vai avaliar, conforme a necessidade do paciente, por quanto tempo ele deve tomar aquele determinado medicamento. A receita médica é controlada e é retida na farmácia, e toda a receita retida de medicamentos controlados são enviadas à vigilância sanitária, justamente porque é um medicamento de uso controlado. Então, geralmente se começa a tomar em baixas doses e até chegar na dose ideal que o médico determina. E quando vai parar, é ao contrário. Vai diminuindo a dose gradativamente até parar, justamente para não ter essa dependência. Ele causa dependência se usar abusivamente. Por exemplo, doutora, às vezes as pessoas têm o costume de tomar, olha, eu vou tomar um remédio para dormir, mas é bem fraquinho, etc. Eu já vi vários casos, aconteceram, me contaram, que começa com esse tal remédio fraquinho, vai tomar meio, ele é só um relaxante. E depois de alguns meses a pessoa não consegue mais dormir se não tomar algum remédio. Essa é uma causa
causada é uma dependência? Qual é esse sintoma que a pessoa de repente fala, bom, se eu não tomar esse remédio eu não vou dormir? Às vezes pode ser, não chega a ser uma dependência dependendo do tempo que ela está utilizando. Às vezes é mais o efeito psicológico. Porém, tem isso. Porém, pode ser sim uma dependência. Mas como muitas vezes falar, porque é medicamento controlado, causa dependência, tem muito do efeito psicológico na pessoa, porque depende se ela está tomando um mês, ela não causou ainda uma dependência dessa maneira. Mas ela vê que o medicamento faz bem, quando ela toma, ela dorme bem. Então, ela acha que se ela não tomar um dia, ela não vai dormir bem. Vai conseguir dormir, tem efeito psicológico. Vai conseguir dormir, né? Vai muito também de quando, dependendo do medicamento, associar um tipo de terapia para a pessoa, para que ela consiga administrar melhor na cabeça dela as reações que ela está sentindo, ou se o tratamento está realmente surtindo efeito. Então, voltando um pouquinho ao começo do programa, a gente falou do genérico e um outro fato importante, eu acho que relevante, principalmente para o grande público, que às vezes não tem a condição financeira de manter um tratamento caro, é o remédio fracionado. Como está a situação do remédio fracionado no Brasil? No começo ele veio muito forte, como veio o genérico, depois parece que deu uma esfriada. Como se encontra o remédio fracionado? O medicamento fracionado ainda não pegou muito aqui no Brasil, né? Em outros países ele funciona normalmente. Nos Estados Unidos, na Europa, até em alguns países vizinhos nossos aqui da América Latina, ele funciona muito bem. Mas aqui no Brasil ainda não pegou muito bem. Eu acredito que porque, o público não tem ainda essa consciência que existe essa opção do medicamento fracionado. A sensação que eu tenho também. Tem um pouco de falta de informação, como Sim, não teve no genérico. Como não teve no genérico. Foi informado em rede nacional, etc. O genérico já chegou com tudo e fez uma propaganda e todos, né, queriam e ficaram sabendo. Já o medicamento fracionado não tem ainda essa conscientização das pessoas sobre o medicamento fracionado. Além disso, a vigilância sanitária obriga os estabelecimentos comerciais, as farmácias, a adaptarem toda uma estrutura para fazer o fracionamento. Que as farmácias não se interessam muito em fazer isso. Mas se o consumidor chegar na farmácia e falar, olha, eu não tenho condição de comprar esse medicamento aqui, porque custa X em 40 cápsulas, eu vou precisar no meu tratamento só de 10, eu quero comprar 10. A farmácia é obrigada a fornecer só as 10? Depende se a farmácia está cadastrada para medicamento fracionado. Ela tem que estar cadastrada. Ela tem que estar cadastrada. E como o consumidor sabe se ela é cadastrada ou não? Existe o site da Anvisa, que o consumidor pode pesquisar no site da Anvisa, ou mandar uma mensagem para perguntar, ou na própria rede, na drogaria, perguntar se existe, se eles vendem esse medicamento fracionado. Novamente falando sobre tratamento, custo, como é a rede pública hoje brasileira, a municipal, estadual, federal, no que diz respeito ao fornecimento de medicamento para a pessoa que precisa daquele medicamento? Eu sei que tem um programa que inclusive muitas pessoas, eu gostaria de elogiar aqui, do SUS de medicamento de alto custo. Muitas pessoas me falaram que foram lá, fizeram o cadastro, receberam um medicamento totalmente de graça, medicamento que jamais elas teriam condição de receber. Então, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. E receberam gratuitamente através do SUS. Mas como acontece isso nos outros tipos de medicamento? No de alto custo, de médio custo, baixo custo, como a rede pública trata o cidadão brasileiro quanto ao fornecimento do remédio? Para fornecimento desse tipo de medicamento, basta a pessoa ser cadastrada no posto de saúde ou no SUS e retirar através da receita médica. Então, a pessoa tem que passar pelo médico e, com a receita médica, retirar. Existe uma quantidade determinada para aquele período de tratamento.
que eles vão fornecer apenas o medicamento necessário para aquele período. Porém, não são todos os medicamentos que existem. É isso que eu queria perguntar para a senhora. Infelizmente, não se abrange todos os medicamentos, é uma restrição. Não são todos os medicamentos que tem, são mais os mais comuns, né? Acho que estão há mais tempo no mercado, são mais esses que tem na E para a rede pessoa pública. e ao SUS, basta ela se inscrever no SUS, passar por uma consulta médica e depois, se esse medicamento existe lá, ele é fornecido gratuitamente ao cidadão. Sim. Geralmente, o próprio médico, ele orienta o paciente. Olha, esse você pode conseguir no SUS, né? E então, o próprio médico, às vezes, quando tem no SUS, ele é mais informado, ele é informado do medicamento que tem e muitas vezes ele orienta, outras não. Outras, se a pessoa perguntar, ele pode orientar, né? Prazo de validade no remédio, doutora. Será que é como, às vezes, comida? A pessoa fala, mas isso daqui está com prazo de validade, venceu a semana passada, ou venceu para 10 dias atrás. Imagina, isso aqui não tem problema, é só uma burocracia. Qual cuidado que a pessoa tem que ter com o prazo de validade? Se tem algum prazo de validade mais sensível que o outro medicamento, como é que a pessoa tem que estar atenta a isso? De modo geral, o prazo de validade dos medicamentos varia de 3 a 5 anos. E a gente precisa tomar muito cuidado para não ingerir medicamento vencido, porque pode causar sérios danos à saúde do paciente. Quer dizer, o prazo que está lá tem que ser observado. Venceu o mês passado, mas 5 anos, venceu o mês passado, mas aí são 5 anos e um mês, né? Parece algo rígido, mas é melhor que se observe mesmo. Se venceu o mês passado, venceu o mês passado. Sempre procurar a comprar medicamentos e observar o prazo de validade que esteja o mais distante possível de vencer. Porque às vezes também tem aquela história, no medicamento ele fica um pouco mais barato entre promoção, mas a pessoa tem que estar atenta porque o prazo ali é exíguo, né? Está para terminar. Exatamente, o prazo está para terminar, né? Geralmente os estabelecimentos comerciais se obrigam, e com a própria vigilância sanitária, a não permanecer medicamentos vencidos e não comercializar medicamentos vencidos. E o preço do medicamento no Brasil? Comparado ao poder aquisitivo do brasileiro, o preço do medicamento lá fora, ele ainda é muito caro aqui no Brasil, em média? Em média ainda é muito caro aqui no Brasil, principalmente os medicamentos de referência e os novos ativos, né, que fazem medicamentos de referência. E a comercialização desses de referência ainda pertence às patentes a grandes laboratórios? Sim. Principalmente multinacionais. Isso é o que encarece de fato o produto, o custo final do produto? Sim, isso encarece bastante, devido às grandes pesquisas com altas tecnologias que principalmente as multinacionais possuem e investem muito em alta tecnologia. E isso encarece. E a pesquisa de mercado, né? Porque existe aquela história, às vezes a dona de casa ela vai comprar um produto aqui, é mais caro, um produto lá é mais barato. Nas redes, nas grandes redes, com a maioria dos remédios, isso também ocorre? Tem uma diferença de preço significativa, de repente, de um mesmo medicamento, de uma rede para outra? Não tem muita diferença muito significativa. Geralmente as redes se comparam. O que tem é algumas regalias de algumas redes, de outras não. Se você é cadastrado aqui, você acumula pontos, ou se você é cadastrado aqui, você tem mais desconto, mas o preço geralmente não varia tanto. O brasileiro, ele é um grande consumidor de remédio, não toma muito, toma só quando realmente já está muito doente, tem o hábito de tomar o remédio como uma prevenção. Como é o perfil do brasileiro com o remédio? O brasileiro gosta muito da automedicação, até por isso que as autoridades estão restringindo muito essa automedicação, né, através dessas políticas que
que não permitem mais que o brasileiro faça automedicação. Porque geralmente o brasileiro vai na farmácia, eu vou falar lá com o farmacêutico, porque é mais fácil do que marcar uma consulta no médico. Olha, eu estou com tal coisa, o que você acha que eu tenho que tomar, né? Exatamente. E aí o farmacêutico, antigamente o farmacêutico do bairro, né, falava, toma isso que é bom, e realmente funcionava, né? Hoje não se pode mais, né? Quem faz o diagnóstico da doença é o médico e quem prescreve é o médico. O farmacêutico não pode prescrever. E aquela história também, né? O amigo às vezes fala, olha, eu estava também, você está com essa gripe? Eu tive essa gripe faz 15 dias, faz o seguinte, toma tal coisa, Quer dizer, você olha e fala, bom, mas ele é médico, seu amigo é médico? Não, engenheiro. Poxa, mas eu vi ele falando para você lá, ele praticamente estava fazendo uma consulta. O brasileiro ainda vai muito por isso daí, pelo amigo, pelo parente. Vai muito. Eu tomei isso, foi ótimo, toma também. E ele vai lá e compra e toma. Se consegue fazer isso com medicamentos não tarjados, né? Com que não exige prescrição médica. Os que estão fora das prateleiras, geralmente fitoterápicos, ainda se faz muito disso. Eu tomei esse remedinho, foi ótimo, vai lá, e ele vai lá e compra. E a mistura de medicamentos, doutora? Às vezes a gente vê, principalmente quando a pessoa está lá muito tempo com uma gripe ou com uma dor, fala, não, eu já tomei isso, não adiantou, vou tomar isso, mais isso, e muitas vezes sem consultar o médico. Isso. No processo químico, isso é perigoso? É muito perigoso. Tem medicamentos que inibem a ação de outros ou aumentam a ação de outros, né? Potencializam a ação. Por exemplo, até com bebida alcoólica, o álcool potencializa o efeito de muitos medicamentos. Eu pensei que o álcool justamente ele cortasse o efeito do medicamento. Pode cortar também, mas na maioria das vezes ele potencializa o efeito de muitos medicamentos que pode causar algumas reações adversas inesperadas. Então, precisa sempre tomar cuidado e observar. Hoje existe o programa de assistência farmacêutica nas drogarias e até nas redes municipais também, onde o farmacêutico dá orientações técnicas ao paciente, né, sobre o uso correto do medicamento, sobre as interações. Só o consumidor ir falar com o farmacêutico que está na farmácia e ele vai ter as orientações necessárias. Uma coisa que eu acho extremamente perigosa, eu vejo pouca gente quando compra esse medicamento, ser alertado, é aquele medicamento que provoca a sonolência. É um estado mais relaxado. Então, às vezes a pessoa está adquirindo esse medicamento e está indo dirigir, está indo pegar uma estrada, está indo trabalhar numa linha de produção com equipamento perigoso, que corta, que perfura, que esmeril. A senhora não acha que isso daí deveria ter, pelo menos, ou na caixa, ou algum outro aviso para a pessoa, olha, isso daqui pode provocar sonolência, então é melhor você tomar quando você já está indo dormir ou coisa parecida? Isso. Geralmente, essas informações contêm na bula. Aquela letra pequenininha, aquela letra que vamos ser sinceros, que o brasileiro não lê. Enorme e não lê, mas é muito importante que se leia também a bula. Vai dizer, eu não vou entender nada que está escrito. Não, dá para entender sim. Dá para entender, não vai entender. A parte técnica talvez não entenda, mas tem lá sempre uma observação. Cuidado ao dirigir, esse medicamento provoca sonolência. E muitas pessoas que falam, né, a senhora falou do álcool, da ingestão do álcool, medicamento, às vezes usam como desculpa, né, porque a pessoa tomou outra coisa ou bebeu uma quantidade muito maior, mas às vezes usa como desculpa, não, é que eu estava tomando o remédio X, aí eu tomei um cálice de vinho e provoquei esse acidente. Também não é uma coisa assim, mas eu acho que pelo menos deveria ser alertado que você pode ficar com um estado de atenção menor do que o devido para dirigir. Sim. Às vezes, muitas vezes existem. Não são todas as bulas dos medicamentos, mas a maioria das bulas dos medicamentos está escrito sobre a ingestão do álcool também, concomitantemente com determinado medicamento. E existe algum outro risco, doutor, além do álcool? Porque de repente a pessoa não sabe, mas se ela está ingerindo um outro medicamento e juntamente com uma outra substância ou com alguma outra comida, ou algum alimento, tem algum outro risco, além de ser um medicamento com álcool? Tem algum outro alimento, algum produto que deve ser evitado? Medicamento com medicamento,
com anticoncepcionais, com vitaminas, todos precisam Suplemento observar. alimentar, às vezes ele tem que ser evitado também, porque a pessoa está tomando, mas ela não tem certeza se ela precisa de tudo aquilo, né? Exatamente. Suplemento alimentar precisa tomar bastante cuidado para ingerir. Quer dizer, a melhor dica ainda continua sendo a seguinte, né? Na dúvida, sempre consultar um médico, um profissional para saber o que tomar, quando tomar, a dose que tomar, que tipo de medicamento tomar, né? Exatamente. Sempre consultar um profissional, um médico ou um farmacêutico na farmácia, a pessoa vai ter as orientações necessárias. E o remédio, às vezes a pessoa fica em dúvida, né? Ela fala, olha, se eu tomar a cápsula, me faz mal para o estômago, dói, será que é melhor eu tomar injeção? Tem alguma restrição quanto ao uso de injeção ou cápsula, se é o mesmo medicamento? Tem a restrição, porque a injeção é mais rapidamente absorvida do que a cápsula, né? Mas muitas vezes, quando é o mesmo medicamento e não tem problema, o médico até, existe casos que pergunta, você prefere cápsula ou injeção? Geralmente as pessoas preferem cápsula do que injeção, porque tem medo de injeção, não gosta, sente dor, porque é algo mais invasivo. Mas então não tem a diferença. A pessoa, se o médico receitar, o efeito é praticamente o mesmo. O efeito da injeção é bem mais rápido na absorção do que a cápsula. Okay. Doutora, nosso programa está terminando. Eu gostaria de colocar à disposição nossas câmeras para algo que eu não perguntei, algum conselho, algum aviso que a senhora gostaria de dar para o nosso telespectador. Fique à vontade. Bom, gostaria de falar para os telespectadores sempre consultarem um farmacêutico na farmácia ou o seu médico sobre a ingestão de medicamentos e sempre ingerir medicamentos com muito cuidado para não ingerir medicamentos errados ou fazer uso abusivo desses medicamentos. Doutora, muito obrigado pela senhora ter vindo. Eu agradeço enormemente a sua participação, foi muito elucidativa. Obrigada. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, de segunda a sexta-feira, à 00:30. Nosso ponto de encontro, o nosso ponto de equilíbrio. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.